Boa noite, galera. Então quer dizer que você acha que Jesus é bruto, que Jesus é arrogante, igual aquela questão de enterrar, desde que os mortos enterrem os mortos? Você acha que Jesus falando que não podia dar aos cães aquilo que era para dar para o deles, os filhos dele, ele ia deixar de dar a mesa aos dele para dar aos cães? Você acha que Jesus é bruto? Então hoje tem mais um vídeo de polêmicas cristãs e eu vou trazer algo bacana para você hoje. Esse é o vídeo de hoje. Primeira situação, essa. Por que Jesus fala de dar aos cães? Isso é muito conhecido, mas talvez você tenha dúvida. Quando Jesus fala de dar aos cães, é que ela era gentil. Ela não era uma pessoa da linhagem das tribos de Deus. Não era uma pessoa, um judeu, principalmente para judeu. Deus veio para tratar os judeus. Jesus veio para tratar os judeus. Essa mulher não era. E ele vai e fala isso, que ele não podia dar prioridade para ela, sendo que ele veio para dar para os judeus, veio para os que eram dele. Aí é quando ela dá uma palavra de adoração humilde, que ela fala assim: pois é, Jesus, mas os gentios se alimentam da sobra do que vem para os judeus. Aí o coração de Jesus se comove. Muito. Não pense que Jesus era arrogante, ele era doce, mais doce que o mel, tá? Então essa é a primeira coisa. Dar aos cães é dar prioridade para gentios. Só que a Bíblia fala no livro de João que ele veio para os dele, os dele o rejeitaram, e os que não eram dele, porque creram, tornaram-se, ganharam o poder de serem filhos de Deus, tá? Então é o nosso caso, gentios, tá? Segunda curiosidade de hoje, galera: Rufo e Cirineu. Muita gente se pergunta, estilo assim, por que o Cirineu tá ali e tal? A Bíblia parece mostrar um cara vago, uma história vaga, sem muito sentido, né? Quando na verdade o Cirineu é uma das passagens mais fortes da Bíblia. Quando você encontra o Cirineu naquele momento ali de passagem para Jesus, ele foi, contam os estudiosos, uma linha de pensamento conta que ele foi participar de um ritual parecido com de purificação, onde você ia e havia um altar numa rocha não polida, onde o sacerdote pegava uma folha de xilisopo, pegava o estilo, ela parecia uma espuminha, pegava ela e aspergia sangue nas pessoas, o sangue do animal que era imolado, pelo perdão dos pecados, e quem recebia uma gotinha daquilo se sentia 1001 estrelas, né? Se sentia: não, fui perdoado, Deus me viu. Só que qual que é o problema, velho? O maluco era um homem camponês que simpatizava com a fé dos judeus, foi ver uma festividade, quando ele estava a caminho, o cara se abraça com o próprio animal separado desde o céu, que foi imolado, se mela de sangue de Cristo, ajuda o cara a entregar a cruz e nem se toca. Só que o filho desse cara, o nome do filho desse cara é Rufo. E uma linha de pensamento reforça o seguinte: quando Paulo manda uma saudação falando assim, saúdo Rufo, tem um conhecimento pesado ali, que é o seguinte, cara: esse saúdo não é um saúdo como uma pessoa evangélica saúda outra, dizendo assim, a paz do Senhor, a paz de Cristo. Não é esse o contexto. O saúdo ali é de realeza, é de alguém que atingiu um cargo de um arcebispo, de alguma coisa muito grande, entendeu? Esse foi o termo utilizado por Paulo. Eu saúdo Rufo e a sua mãe, que é a minha mãe. Cara, esse Rufo é uma das conversões mais bombadas que tem, porque falam que
Rufo era filho desse sirineu, cara. E conta-se que esse moleque queria muito ser um sacerdote para Roma, na época ali dos judeus que Jesus confrontava, e esse maluco queria muito fazer parte do sacerdócio daquela época. Ele conhecia muito as compilações de leis judaicas. E o que aconteceu é que quando o sirineu chegou em casa reclamando da vida, porque estava ensopado de sangue, porque ajudou um bandido e etc., o moleque reconhece que é o Cristo tão esperado, e a família entra em um estado de comoção e de arrependimento pesado, e ali ocorre a primeira conversão. Falam que a primeira conversão, momento cruz, pós-cruz da Bíblia, é essa, tá? De gentios. E é bem curioso, porque esse moleque é rejeitado, não consegue ser um sacerdote de Roma, mas posteriormente a saudação de Paulo equivale para um bispo. Esse cara se tornou um bispo regionalmente conhecido, o Rufo, tá? Então, isso é mais uma coisa de conhecimento para você. José de Arimateia, o cara que cuidou do corpo de Cristo. Tem uma passagem que eu acho irada, que é essa, que há uma linha de pensamentos que fala o seguinte, que o Rufo, que trata o corpo de Cristo, tem tanta coisa para falar hoje, cara, que eu acho que não vai dar. Esse vídeo vai ficar pouco, eu não vou estender muito, tá? Qualquer coisa eu divido pro próximo. O José de Arimateia é uma linha de pensamento que fala o seguinte, cara, que quando Jesus morreu, que ele foi ressuscitado, aos que creem, né? Aos que não creem o corpo foi roubado, mas aos que creem, assim que ele foi ressuscitado, a governança de Roma mandou que prendessem José de Arimateia justamente por essa ausência corporal de Cristo no seu túmulo, e ele foi preso em detrimento disso por ter cometido um crime contra Roma, porque tornava uma situação de fervor público, de clamor público por resoluções, mais acalorada ainda, né, a situação. E como ele foi acusado dessa situação, a única coisa que ele poderia fazer era tá preso e exercer boa conduta, porque ninguém ia acreditar nele. Ocorreu uma coisa sobrenatural, como é que você vai acreditar em uma coisa? Como é que você vai provar para a justiça uma coisa sobrenatural, entendeu? Não há ciência que prove. E ele ficou preso. Consta que o tempo se passou e a governança de Roma, um homem influente pegou as fichas criminais e quando viu a ficha dele falou assim, cara, esse maluco tem todo o perfil que eu preciso para o meu porto, meu comércio marítimo, eu vou precisar desse cara. Só que a família de José de Arimateia já havia subtraído as coisas dele, meu amigo. Conta esse relato histórico, essa pesquisa, que sumiram com as coisas dele, né? A família, com certas ganâncias, abandonou ele. Só que, seguindo essa linha de raciocínio, Deus não abandona ninguém, né? Porque, estilo, para um governador ver sua ficha, te ver como um criminoso e te chamar para trabalhar, cara, junto. Diz que chamou, diz que um governador da época olhou e falou assim, me conta aí, velho, como é que você é e tal. Fez uma entrevista com o cara e disse, não, a partir de agora você vai sair de preso e vai ser o gerente do meu porto. Dizem que o José de Arimateia morreu velhinho e investindo em projetos missionários, tá? Depois pesquisa para você saber, é lindo essa linha de pensamento. Tem o Hanukkah que eu não sei se eu vou falar. Eu vou tentar acelerar o vídeo, eu tenho poucos minutos para esse vídeo. Mas eu vou falar, já eu deixo o Hanukkah para depois. Eu vou falar sobre ovelhas malhadas, é simples. Quando fala que Davi estava atrás de ovelhas malhadas, eram as ovelhas mais desvalorizadas de um rebanho de ovelha da época, tá? Então daí você tira mais uma curiosidadezinha microscópica. Daí você tira o nível de desonra que aquele moleque vivia, o nível de anonimato, o nível de bastidores que aquele moleque tinha, tá? Cuidava de ovelhas malhadas, que eram as mais desvalorizadas que tinham. Vou falar de outra curiosidade também, rápido. O eunuco normalmente é o cara que é colocado para cuidar das mulheres de alguma grande liderança, né, nessa cultura estranha e antiga.
E curiosamente, cara, algumas linhas de raciocínio falam que o Daniel da Bíblia, esse mesmo que você conhece, foi forçado a ser eunuco, tá? Quando Nabucodonosor tornou aquele povo cativo, diz que parece que forçaram o bichão a ser eunuco, tá? Cortaram o órgão genital dele e ele passou a ser um homem que a alma dele estava ferida, tá? Dizem até, eu vi linhas de raciocínio que falam que era prática daqueles tipos de líderes da época em algumas festas, até ter relações sexuais com o eunuco, mesmo que a força, e dizem algumas linhas de raciocínio que isso acontecer com Daniel. Não posso afirmar e não acredito muito, mas são linhas de pensamento, né? Então a gente às vezes não pode ignorar. Mas eu prefiro absorver que ele foi no máximo eunuco. Mas sabe-se lá o que aconteceu, né? Em uma governança tão maluca, não sei. Então fica aí a deixa, fica essa deixa aí, hein? Noé, outro título de curiosidade que eu aprendi com um artigo de um ateu da USP, foi da USP, cara, Noé foi uma das coisas mais sobrenaturais que aconteceu, porque esse homem morava a milhares de quilômetros de distância do mar, velho. Esse cara, ele não detinha conhecimento algum básico marítimo, cara, para construir o nível de embarcação que ele construiu. E é uma coisa de cinema, se você for olhar, porque construir a infra que ele construiu marítima sem ter convivência com o mar, cara, que ele morava a milhares de quilômetros de distância do mar, tá? E a título de curiosidade extra sobre Noé, essa veio agora na mente, alguns historiadores, algumas linhas de raciocínio falam que o dilúvio foi regional, tá? Não de nível global mundial. E ainda nessas vertentes falam-se quando que as portas do abismo se abriram, que fala lá do abismo na parte de Noé, aquele trecho se refere a um estilo de tsunami, tá? Que as placas se moveram e houve um tsunami. É o que são linhas de raciocínio. Vamos falar de Abraão e Isaac. Só a título de curiosidade, Abraão, eu vi uma linha de pensamento muito forte que fala que Abraão subiu ao monte sabendo que Deus iria poupar Isaac mesmo, ele indo para matar. Diz que ele levantou o cutelo para matar, uma linha de pensamento que fala que quando ele estendeu o cutelo para matar, ele na mente dele era assim: meu irmão, eu vou partir a cabeça dele, Deus vai criar uma na hora, Deus que se vire, meu irmão, só estou cumprindo a vontade dele. Pega o cutelo, quando o bicho vai sentar o pau no filho, aí Deus fala: pare. Há uma linha de pensamentos que afirma isso, tá? Eu acho gostosa essa linha de pensamento, é muito forte. Agora essa é polêmica, tá? Essa faz jus ao título. A nova esposa de Jó. Ah, moleque. Eu já vi uma linha de pensamento que diz que Deus restituiu tudo em dobro a Jó e a mulher não foi a mesma. Diz que a mulher, eu vi uma linha de pensamento que a mulher abandonou Jó de verdade e Jó casou-se com outra mulher. Eu vi essa linha de pensamento, tá? Não atire pedra em mim, eu tô te contando linhas de pensamento, não são heresias. É bom você tomar cuidado porque a teologia, ela tem que manter a essência do Cristo como foco, como destino das coisas. Não se pode deturpar a pureza das coisas, mas tem que tomar cuidado porque muita coisa ali é perigosa se você levar no sentido literal. Então você pode afirmar abobrinha e também partir para linhas de pensamento e afirmá-las é problema, tá? É melhor jogar no ar e ficar mascando para ver se é boa de digerir. Já perto de terminar o vídeo, deixa essa polêmica do Jó e a sua esposa. Outra coisa pequenininha que é o seguinte: o final da Bíblia fala que as maldições que foram proclamadas nas compilações de Deus, desses papiros que formam a Bíblia, as maldições seriam implicitamente aplicadas às pessoas que retirassem ou acrescentassem coisas à Bíblia. Sabe o que dá vontade de rir? É porque muitos dos papiros não foram achados. Então a segmentação de textos foi tida que ser escrita na mão para dar sentido. Não que a Bíblia se distorça, mas você vê o nível que os escritores ficam com a corda no pescoço. Mas Deus entende eles. E
Como alguns papiros não foram achados para fazer paridade, o que aconteceu com a Bíblia? Há trechos bíblicos que ocorrem assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10. Então você sabe que 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então faltou 6, 7, 8. Entendeu? Por exemplo, eles sabem o que deveria ser preenchido para dar a essência, mas foi preenchido. A título de curiosidade para você. Mais um pequeno título de curiosidade. Livro de João. Alguns falam que ele foi escrito por uma comunidade, não por João, cara. De tão maciço que é o conteúdo, tão bem elaborado, tão bem trabalhado. Fala-se, eu já ouvi vertentes, que ele foi escrito por uma comunidade, não por João, tá? De tão maciço que é. Aí fica a título de curiosidade. Mais uma para acelerar, já tô terminando, tá? Eclesiastes, todos os livros que estão na Bíblia são livros top, mas o livro de Eclesiastes, tem gente que fala assim, nossa, é o Espírito. Cara, aquele livro não foi escrito por inspiração divina, como são os demais. Não, ele é um livro de sabedoria humana, tá? Salomão escreveu aquele livro como sabedoria humana. Fica aí a sua curiosidade aguçada, mas isso é real. Ele não é um livro como Isaías, que tem é palpado pela própria mão de Deus. Não, o livro de Eclesiastes é uma compilação de informação feita, humana, com extrema sabedoria, tá? Vamos avançar. Uma coça que anseia pelas águas. Esse negócio é tão doido que quando fala dessa coça, cara, é porque é o seguinte, a bichinha ficava querendo beber água, ficava olhando para a água, mas ela não podia beber a água porque poderiam matar ela, porque ela seria presa fácil para uma flecha. Quando fala dessa coça que tá louca para tomar água, é isso, é que ele ansiava como aquela coça, sabe? Ela ficava tão doida para beber água, tão enlouquecida, querendo água. Aí o escritor fala que ele se comporta como ela querendo Deus, né? Em forma de adoração nas palavras, dizer que é loucamente apaixonado pela companhia de Deus, né? Fica aí mais uma coisa. Por fim, para fechar com chave de ouro, e tomarão as asas como que de águia e voarão. Isso é Isaías. Cara, não pense que esse texto te torna um Top Gun Ases Indomáveis, porque esse texto fala de coisa ruim, tá? Você fala, que? Velho. Esse texto ele não fala que você vai ficar um gatão, vai ter uma águia tatuada no peito, não, velho. Esse trecho ele fala o seguinte, que quando você confiar e aguardar em Deus, você vai ganhar asas como que de águia, ou seja, você vai chamar a atenção, e chamar a atenção é problema, porque as asas delas estendidas dizem que ultrapassa 5 metros, você vai chamar a atenção, você vai voar regiões onde a hipoxia pode matar. A região que eu estou falando é de avião comercial, tá? Aquela altitude lá. Então a águia, quando toma aquela altitude, você pode morrer por hipoxia. Deus está dizendo assim, ainda que você passe por apertos, trancos, barrancos e solavancos, eu vou estar com você no meio disso tudo. Tem gente que acha que porque ela voa, vai a brisa fresca. Não, cara. No meio da brisa fresca tem a hipoxia que pode te matar na região celeste, tá? Mas a notícia boa é que aquele trecho também dá a essência de não se preocupe, no meio de todo inferno que você possa passar, eu vou estar com você. Esse é o vídeo de hoje, galera. Aquele cheiro no coração. É nóis, manda um tchau pra lá. Tchau, galera. Tá chegando um de polêmicas cristãs. Vou levar um Hanukkah pra você, tá bom? Eu não falei nele hoje porque não dá tempo. Aquele cheiro sinistro. Falou.